Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é Paulo César Sampaio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje, a cegueira espiritual. Eu falei a cegueira espiritual ontem e hoje. O texto está em João, capítulo 9, versículo 35 em diante, que diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto? É aquele que está falando com você. Então o homem disse assim: Senhor, eu creio, eu o adoro. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso, Senhor, nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. De modo breve, o que temos aqui? O relato histórico, verdadeiro, autêntico, de mais uma das muitas curas que o Senhor Jesus fez, desta feita a um cego. E Jesus o curou, mandou lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, voltou curado, e rapidamente foi objeto de perseguição religiosa da parte dos fariseus, que chamaram a ele, conversaram com ele, inquiriram-no, depois chamaram os pais dele. Os pais disseram: ele tem idade, ele pode responder por si mesmo, porque os fariseus, os representantes de Deus, os especialistas da lei, os preconceituosos de plantão, sempre tentavam pegar Jesus de alguma forma. E agora eles estavam tentando encontrar mais uma razão para prender Jesus. E aí vão fazer um interrogatório, e este ex-cego diz: Olha, eu não sei quem ele era, um profeta, eu disse para ele que ele era um profeta, mas, enfim, o fato é que eu era cego e agora posso ver. Então, há um diálogo bem interessante entre o ex-cego e os fariseus, que eu convido vocês todos que possam pegar João 9 e ler com vagar, com cuidado, com carinho. Eu não lerei o texto, vocês podem fazer isso em casa. Eu quero me ater apenas a partir do versículo 35 em diante, que Jesus encontra este ex-cego, mais uma vez, agora ele curado, e o Senhor faz uma pergunta muito importante que ressoa, a pergunta ressoa até nós no presente século. Ele diz: Você crê no Filho do Homem? A pergunta que não quer calar. Você crê no Filho do Homem? Muita gente crê em Deus, sim, mas não crê em Jesus Cristo. Muita gente crê que Jesus Cristo foi apenas um profeta, um andarilho, alguém que fez o bem, mas que não passava de uma entidade espiritual luminosa que fazia o bem, mas que não era, na verdade, o próprio Deus encarnado. Repita a pergunta: você crê no Filho do Homem? Então, quando Jesus faz esta pergunta ao ex-cego, ele diz: Olha, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E então Jesus se revela. Uma das poucas vezes em todo o Novo Testamento que Jesus se revela, ele diz: Você já o tem visto. Você já ouviu na primeira vez em que ele te mandou lavar-se no tanque de Siloé? E agora você está vendo de novo. É aquele que está falando com você, em relação a ele próprio. Você percebe o que eu digo? Então o homem disse: Sim, Senhor, eu creio. E o texto fala que o, o ex-cego, agora curado, o adorou. Não sabemos se ele adorou de joelhos ou com algum tipo de outro gesto de reverência e de deferência, mas o fato é que ele adorou. Então, Jesus disse para ele: Olha, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Parece um paradoxo, não? Não é tão fácil compreender, é fácil de ouvir, mas não é tão fácil de compreender isso. Jesus veio para julgamento, sim, também. E ele disse:
a fim de que os cegos vejam, a fim de que aqueles que nasceram com esta deficiência limitante grande, eles possam ser alvos da misericórdia de Deus. Você percebe o que eu digo? E detalhe, e os que se dizem normais, e os que pensam que veem, eles sim se tornem cegos, porque não admitem, não compreendem, não aceitam a realidade do Filho do Homem ter se encarnado entre eles. Então, depois deste diálogo aqui entre Jesus Cristo e este ex-cego, alguns fariseus, alguns estavam ouvindo a conversa e sempre estavam ouvindo a conversa de Jesus. O que eles fazem? Eles perguntam em tom sarcástico, em tom de ironia: acaso nós também somos cegos? E aí Jesus, que, como dizia uma figura que não tinha papas na língua, sempre falava o que pensava, ele vai dizer assim: olha, se vocês fossem cegos, não seriam culpados, não seriam culpados de pecado. Quem nasceu cego não é porque nasceu do pecado ou para o pecado ou por causa do pecado. A cegueira física é limitante, mas nela também pode se manifestar a glória de Deus. Então, repito, Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece, o pecado de vocês permanece, além do pecado original. Vocês permanecem cegos porque não reconhecem a encarnação do Filho do Homem. Isso é o mais grave. Eu quero fechar e dizer o seguinte: muitos são cegos fisicamente, mas Deus pode, quando Ele bem entender e quiser e desejar, torná-los normais, bons no sentido de visão física. Mas a pior cegueira é aquela cegueira espiritual. E esta cegueira é que realmente bloqueia todo o acesso da pessoa para com Deus. Eu não sei se você aqui me está entendendo. Aqui na tela eu coloquei o tanque de Siloé, o famoso tanque de Siloé, onde o cego foi se lavar segundo a instrução do próprio Cristo. E ao fazer isto, ele ficou curado. Ora, os tanques de Siloés atuais encontram-se praticamente em cada esquina hoje neste país chamado Brasil. Você pode procurar. Procure uma igreja séria, honesta, bíblica, que prega a verdade, sem mistificações. Cada igreja séria é um tanque de Siloé à sua disposição. Não seja mais cego. Leia a Bíblia, procure, pesquise, entenda, se informe. E você deixará de ser mais um dos milhões de cegos espirituais que andam sobre a terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima vez, se Deus quiser. E Ele adquirir. Permita-me, se você achou interessante, se isto lhe de alguma maneira ajudou, você pode, por favor, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e inscrever-se no nosso canal. Muito obrigado, a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. E adquirir. Tchau, tchau.